Manaim anunciando Evangelho Eterno, 6h26, 6h26, horário de Brasília desta terça-feira, dia 4 de julho de 2023. Que alegria encontrar você nessa manhã, já conectado, sintonizado aqui na Rádio Manaim. Você que continua conosco aqui pela TV Manaim, por aplicativo de celular, pela rede mundial de computadores, em 100,3 FM. Que maravilha, isso é muito bom saber que você está aqui conosco, né? E eu quero convidar você que sintonizou agora a Rádio Manaim, que você continue conosco, permaneça conosco. Nós estamos abrindo aqui oficialmente o pós-madrugada, onde esse momento onde conversamos com os pastores logo após o término do culto de madrugada sobre o tema trazido aqui no nosso culto de madrugada. Lembrando aos irmãos que a partir de hoje, dia 4 de julho, é um marco, né, para nós aqui da Rádio Manaim. Nós estaremos também no YouTube a partir de hoje, tá bom? Hoje, amanhã, depois e assim eternamente. Assim que terminar aqui o pós-madrugada, às 7h30, o irmão já vai ter disponível no YouTube toda a gravação da madrugada e do pós-madrugada, na íntegra, tá bom? Então, a partir de hoje, os irmãos que acompanham aqui a Rádio Manaim ao vivo, vai poder acompanhar também pelo YouTube a hora que você quiser. Assim que terminar o pós-madrugada, você pode enviar o link para o seu colega de trabalho, para o seu familiar, enviar para outras pessoas que estão no Brasil, no exterior, pelo YouTube. Olha que benção! E você pode assistir quantas vezes você quiser. Espalhe essa ideia, tá bom? Fale com seu irmão, com seus amigos, com a sua família, para que todos possam ter acesso ao nosso canal do YouTube e assistir ou reassistir ou assistir de novo a madrugada e o pós-madrugada o dia que você quiser. Muito bem, 6h28, deixa eu mandar um abraço aqui muito carinhoso ao meu querido pastor Luiz Carlos Nunes, está aqui conosco. Hoje é aniversário do pastor Luiz Carlos Nunes, aniversário dele e da irmã Caterine, porque eles estão completando hoje 24 anos de casados. A irmã Caterine, esposa do pastor Luiz Carlos, pastor, parabéns, leva o nosso abraço aí. A irmã Caterine, o senhor também, 24 anos de casados, uma data também singular, não é isso? Amém, Cléber, obrigado. Na verdade foi ontem, né? Dia 3 de julho. 3 de julho? 3 de julho, foi ontem, recebemos... Tá valendo? Com certeza, recebemos ali a oração e glorificamos ao Senhor, né? Amém. Afinal de contas, como o pastor Everaldo bem colocou, 24 anos não são 24 dias, né? Exatamente. Então o Senhor tem nos concedido essa bênção aí, estamos prosseguindo. Glória a Deus. Mandar um abraço aqui à nossa irmã Ivanilda, que está lá em Atalaia, Aracaju, Sergipe, acompanhando a programação. Ao meu querido pastor Erli e a esposa Marilda, que estão lá em Florianópolis. Aliás, gostaria até de pedir aos irmãos estejam orando pela irmã Marilda. Ela está fazendo alguns exames de saúde. Deixa eu dar uma bênção, né? A nossa irmã, irmã Marilda, tá bom? E também orar pela nossa irmã Renata, lá na Austrália. Ela está na batalha, enfrentando um câncer no cérebro, e a batalha é dura, mas nada de que o nosso Deus não possa operar uma bênção, não é verdade? Então peço aos irmãos estejam orando pela nossa irmã Renata, lá da Austrália, e certamente nesse horário lá deve estar à noite, né? Mas ela vai ouvir a gravação depois, mas nós vamos orar. O importante é que o Senhor está ouvindo o nosso pedido agora, né? E pode operar uma bênção na vida da nossa irmã. Queridos, são 6h29, nós vamos dar início aqui o nosso pós-madrugada. Vou pedir o nosso irmão Sena para que, por favor, coloque na tela os irmãos que estão acompanhando pela TV Manaim e que vão acompanhar pelo YouTube daqui a pouquinho. O texto sagrado, lido nessa manhã, segundo o Evangelho de João, capítulo 9, verso 8. O texto está aí na tela para você. O texto diz exatamente assim: então, os vizinhos e aqueles que antes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Esse foi o texto lido aqui pelo pastor Luiz Carlos, que fala exatamente sobre um dia de sábado e o Senhor Jesus opera esse milagre na vida desse homem. Eles estão ali, né? E quando o Senhor, então, os discípulos perguntavam: olha, o que aconteceu? Quem pecou para que esse homem nascesse cego? Porque na cultura judaica naquela época, eles acreditavam que uma pessoa, quando tinha nascido com alguma deficiência,
tinha algum problema, como cegueira, era aleijado, enfim. Era porque alguém na sua família fazia um rastreamento até chegar em quem pecou. Era mais ou menos isso, para que os irmãos em casa possam entender. E então o Senhor disse: olha, nem ele pecou, ninguém pecou, mas ele nasceu assim para que a glória de Deus fosse manifesta. E então, o Senhor Jesus, o texto, eu estou lendo o texto aqui, o contexto aqui do texto, para que os irmãos possam entender. Então, tendo dito isso, verso 6, o Senhor cuspiu na terra, fez saliva, né? O lodo, untou, passou ali nos olhos daquele homem e disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou e voltou vendo. Aonde eu quero chegar? O tanque de Siloé, na verdade, era um aqueduto, era um reservatório de água que ele vinha na época do rei Ezequias, né? Foi feito esse aqueduto, foi feito esse tanque. Então, Jesus vai e fala: vai, lava-te no tanque de Siloé, o enviado, porque aquela água era enviada até dentro de Jerusalém. E o Senhor Jesus, o pastor Luiz falou isso, ele foi o enviado dos céus para vir e tirar a cegueira do homem, tirar a cegueira do mundo, para curar, para libertar, para que o homem possa enxergar, né, a verdade. E as pessoas ficavam ali, meu Deus, mas ele era cego? Sim, mas o nosso Deus é poderoso para trazer a luz novamente às pessoas, por mais que o homem não possa realizar esse milagre. E aqui nós vamos entrar no assunto com o pastor Luiz, falando também da cegueira espiritual, né? Podemos abordar vários assuntos. Mas para a gente dar o start aqui, pastor, que bom que o Senhor Jesus foi o enviado para que a gente possa enxergar. Inclusive, lembrei daquele versículo, né? O povo que andava em trevas viu uma grande luz, né? E eles não enxergaram isso. Mas aqueles que habitavam na região da sombra da morte, a luz resplandeceu sobre a igreja nessa hora, né? Amém. E tem resplandecido sobre cada um de nós agora em 2023. Pastor Luiz. Pai do Senhor, Kleber, pastor Everaldo, ungido Tiago, pastor João Carlos, nossos irmãos ouvintes, amigos conectados, também a paz do Senhor Jesus. Tudo isso que você colocou, Kleber, é muito importante nós salientarmos que aquele arqueoduto ele foi exatamente feito para que numa eventual cerco, né, que era comum, né, quando as cidades, né, elas eram pretendidas por algum exército inimigo, uma das táticas de guerra era o cerco. Então, para que eles tivessem água, até um conselho, né, tira a água para o cerco, né? Mas ali eles tinham esse reservatório que recebia a água desse arqueoduto que passava, né? Ele passava. E vinha por baixo da terra. Vinha por baixo. Passava por baixo das muralhas. Exatamente, isso aí. Então, é interessante essa colocação aí, que ele deixou aqui claro, né? Que significa o enviado. Então, Jesus foi enviado, ele esteve diante daquele homem, e a palavra diz, ele era cego desde que nasceu. Então, a palavra diz, todos pecaram. Todos, não tem A nem B. Né? Então todo homem nasce, podemos dizer assim, do ponto de vista espiritual, cego. Ele vai passar a ver quando ele tiver o quê? Um encontro com Jesus, né? E aquele encontro, ele foi um encontro tão extraordinário que gerou uma situação que na palavra aqui não foi lido, mas nós vamos colocar, dividiu dois grupos, mas aquele homem não mudou a sua postura e a sua posição. Então, a palavra diz que os que conheciam, olha, esse sou eu mesmo. Eles creram, mas aqueles que não conheciam duvidaram e queriam impedi-lo de dizer que era Jesus. Então, nós vivemos em um mundo hoje que a ciência está aí para tentar provar a todo tempo, né? Mostrar e até invalidar aquilo que é o milagre de Deus, né? Constantemente a gente ouve isso, né? Médicos, às vezes, diante de enfermidades tão difíceis, né? Que a medicina não tem recurso, e
é comum, né? Os médicos dizem assim, ó, agora é com Deus. E aí é a hora que nós, como servos, passamos a entender que depender de Deus é maravilhoso, e a gente vê Deus operar, né? Inclusive tivemos muitos casos de irmãos que recuperaram a visão em cultos nossos, sem questão nenhuma, né? E muitos deles eu tive essa experiência sem fazer nenhum alarde, né? Acaba o culto ali, olha, eu tô vendo. É uma coisa extraordinária. Mais interessante, Kleber, aqui nisso tudo é a mudança que fez Jesus na vida desse homem, despertou a curiosidade daqueles que o conheciam. Então, esse é o ponto aqui da mensagem, né? Nós, como igreja, o mundo quer ver em nós o quê? Luz. E Jesus disse assim, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz. Então, hoje, Jesus está aqui, porque a igreja é o corpo, né? Então, a igreja, ela tem a luz. Então, o enviado aqui também, Jesus mandou, Jesus cuspiu, né? O que sai da boca de Jesus é vida, misturou com barro, que é tipo do homem, passou nos olhos daquele que era cego, e ele não passou a ver simplesmente. Vai lá no tanque e lava. Por quê? O Senhor estava mostrando que ele usaria o homem mas que o Espírito Santo seria aquele que tiraria tudo aquilo que é a substância desse mundo para que ele pudesse ver. Então hoje não é diferente, né? Nós temos o Espírito Santo, que é aquele que limpa, né? Que deixa a nossa visão, que nos faz ver a revelação pura e cristalina, transparente. Não há dúvidas na vida daquele a quem Jesus opera essa bênção, porque nós passamos a ver. Não é qualquer conversa, qualquer vento de doutrina que vai nos fazer descrer, porque nós sabemos o homem chamado Jesus, né? E os elementos que ele usou são extraordinários, porque Jesus, ele podia dizer, não, vê, como né? Não, você quer ver? Vê. Mas ele fez questão de mostrar que ele estaria usando o homem e que nesse contexto do ir e vir nosso, da igreja, nós teríamos a companhia do Espírito Santo. E é interessante também que a palavra fala que essa nova forma de vida deu àquele homem autonomia. E aquelas pessoas não podiam crer naquilo, mas ele nasceu assim, sim. Porque quando nós temos um encontro com Jesus, é exatamente isso que ele faz. Ele muda a nossa vida, nos dá autonomia para ir e vir e para anunciar que ele vive. E aí cai aquela tese, né? Eu nasci assim, vou viver assim e vou morrer assim. Não. Tem muitos que dizem assim, né? Mas ele pode mudar. Pode, ele muda, e foi exatamente o que ele fez na vida deste homem. E um detalhe, né? Ele mendigava, né? O homem sem Jesus... A palavra mendigava no original aqui no grego é implorava intensamente. Exato. Ele não tinha como prover o seu próprio alimento, ele não tinha, né? Até para comer ele precisava que alguém o auxiliasse. Sim. Então é interessante, porque hoje não, a igreja, ela é um corpo vivo, pleno, vê ao longe, tem a revelação, tem a autonomia, e aqueles que vêm até a igreja indagando como pode isso, como pode essa transformação. Você está pensando diferente, você age diferente, seu comportamento é diferente, né? Geralmente o servo do Senhor numa instituição, né, pastor João Carlos, ele é o pacificador, né? É verdade. É aquele que ele não entra em qualquer questão, mas quando entra, ele entra para trazer uma palavra de segurança, uma palavra de paz, né? De reconciliação. Então é exatamente isso que nós queremos aqui com essa mensagem, gerar reflexão na vida dos que nos ouvem. Pastor João Carlos Braga também conosco nessa manhã. Pastor, eu poderia aqui apontar, já que, assim, vai no tanque de Siloé, o enviado, né? O que significa o enviado? Eu poderia apontar que ali em João 3,17, também em João 5,16, quando o Senhor Jesus diz assim que eu fui enviado pelo Pai. Eu poderia traçar esse link com essa mensagem aqui, pastor? Ô Kleber, Pai do Senhor, nossos ouvintes. Sim, no próprio texto de João 9, o Senhor Jesus explica isso, né? Quando há essa pergunta dos discípulos, né? Quem pecou, se foram os pais dele ou se foi ele que nascesse cego,
O Senhor já diz assim: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Então Jesus está dando como se fosse uma direção para aquele que é necessitado, que saiba que o resultado vem daquele que Deus enviou, que é Jesus Cristo. João 3,16 já fala que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou, que deu o seu Filho, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Com isso, nós começamos a ver, se você olhar um texto desse com cuidado, primeiro, a iniciativa daquele milagre acontecer veio de Jesus. É diferente de Bartimeu, que Bartimeu ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas nesse texto aqui, Jesus estava passando e viu um homem cego de nascença. Aí começa aquele diálogo dele com os discípulos dele. Quem pecou, quem não pecou, eles estavam baseados lá no Decálogo, lá nos 10 mandamentos, né? Que diz assim: visitarei a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Então isso, tem pessoas que até hoje ainda trazem isso consigo e falam coisas tipo: maldição hereditária. Sim. Se você está com sofrimento, pode ser que tenha seu pai, seu avô, seu bisavô. Já ouvi dizer gente que tem que pedir perdão pelo que o bisavô fez, né? Só que Jeremias ele traz no capítulo 31 uma bela revelação sobre o Novo Testamento, né? Quando ele diz assim que então dias vem, diz o Senhor, que eu farei um concerto novo com a casa de Israel, com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia que os tomei pela mão para tirar da terra do Egito. Ele está dizendo o seguinte: olha, agora virá o novo concerto ou o Novo Testamento, né? Não aquele concerto que foi feito no Sinai, quando Israel foi tirado do Egito. E Jeremias usa um ditado da época, que ele diz assim: nunca naqueles dias se dirão, os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que se embotaram. Então havia aquela crença de que se a mãe que estivesse grávida comesse uva verde, a química daquela uva poderia embotar o dente dos filhos que ainda não tinham nem nascido. É isso que os discípulos estão perguntando, né? Os pais dele comeram uvas verdes para ele nascer com esses dentes embotados, manchados, né? Então Jeremias diz assim: ao contrário, cada um morrerá pela sua iniquidade, e de todo homem que comer uva verde, os dentes destes se embotarão. Então Jesus ele vem claramente já demonstrando: olha, esse tempo que nós estamos vivendo aqui é o tempo que Jeremias apontou. Não tem esse negócio de que o pai pecou e o filho vai pagar por isso, né? E aí Jesus ele se aproxima do cego, ele faz lodo, né, como o pastor Luiz Carlos falou, ele coloca no olho do cego e ele manda que o cego vá ao tanque do enviado. Foi a pergunta que você fez com relação ao enviado. Só que nós vemos aqui que o enviado de Deus é Jesus, né? Não era o tanque de Siloé que fazia milagres, porque o tanque de Siloé está lá até hoje. A arqueologia já encontrou o tanque de Siloé. Em 1880. Isso, já está lá. Isso. E ninguém mais foi curado com relação a isso. Mas o que acontece? A iniciativa é de Jesus, ele vai até o cego e a finalização, o resultado vem do enviado, que é Jesus. Você percebe? Princípio e fim estão em Cristo. Ele foi ao cego e o cego foi ao enviado, que é ele. Ou seja, como o apóstolo Paulo muito bem diz que Jesus ele é o autor e o consumador da nossa fé. Esse é o entendimento que as pessoas que nos ouvem têm que ter. Por que nós falamos tanto de Jesus? Por que nós buscamos tanto a Jesus? Por que os louvores são para a adoração de Jesus? Porque tudo começa nele, tudo termina nele. Ele começou a vida que nós vivemos agora em Cristo, né? Nós 5 que estamos aqui na bancada, mas todos os irmãos que já aceitaram o Senhor no seu coração, começou com ele. Como nós já aprendemos que a salvação começa com uma eleição que é feita lá na eternidade, né? Então, ele é o autor, nele começa, e ele é o consumador. Tudo vai terminar nele quando ele nos arrebatar, nos levar para a eternidade. Então, por isso que ele foi enviado. Porque nós, como cegos, não tínhamos condições nenhuma de encontrar o caminho. Estávamos tateando, né? Tentando encontrar o caminho. O caminho veio a nós. Jesus veio a nós,
nós recebemos a bênção, vimos a luz e agora estamos seguindo nesse caminho em direção à eternidade. Amém. E deixa eu chamar aqui agora o ungido Tiago Vanini Nepp, está aqui conosco. Tiago, seja bem-vindo, uma alegria para nós recebê-lo aqui nessa manhã, querido. Na verdade, quem era cego ali era o próprio povo judeu, né? É verdade. Porque eles não aceitavam, era como se fosse um preconceito com a lei. Não pode, ele nasceu cego. Não pode uma coisa dessa. Tanto é que eles mandam chamar os pais do rapaz, né? Nós vamos checar isso aqui. Aí chamam os pais e eles, com medo dos fariseus aqui, né, que eram os religiosos da época, e eles dizem assim: olha, ele tem idade para responder por ele, não é verdade? Eu sei que quando ele nasceu cego. Agora ele tá vendo o que eu posso fazer. É mais ou menos isso que eles respondem aqui, quando eles são questionados com relação no verso 19, assim, perguntaram dizendo: é este vosso filho que vocês falaram que nasceu cego? Como é que pode? Como é que ele vê agora? Como é que pode uma coisa dessa? E aí no verso 20 os pais respondem: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas agora como vê nós não sabemos. Pergunta a ele. E aí perguntaram a ele, falou: não, sou eu mesmo, né? Ou seja, quem ali era cego, na verdade, eram os fariseus, cego pela lei, né? Que não enxergavam que o tempo da graça havia chegado. Porque o nosso Deus é um Deus de justiça, é um Deus de poder, mas é um Deus de graça e misericórdia. Paz, Senhor, ungido Tiago, seja bem-vindo, querido. A paz do Senhor. Paz, Senhor. Irmão Kleber, pastores Everaldo, pastor João, pastor Luiz Carlos, amados amigos ouvintes da Rádio Manaim, nosso a paz do Senhor a todos. É interessante que a situação daquele cego de nascença era o simbolismo perfeito do que Israel havia se tornado. Israel havia abandonado o ministério profético, enquanto nação sacerdotal havia abandonado o projeto que Deus havia estabelecido e encontrava-se totalmente cego. E é interessante que quando há aquela indagação dos fariseus sobre não era este o cego, foi a mesma pergunta que eles fizeram para os discípulos depois do Pentecostes. Nas mensagens de Pedro, nas mensagens da igreja primitiva, nas evangelizações, o evangelho sendo expandido, Samaria, Judéia, Jerusalém, aos confins da terra, e vinham as perguntas: mas como podem esses homens que são indoutos falarem de tal forma? Por quê? Porque eles já não conheciam o mistério. Israel continuou cego, mas a igreja agora que nascia no Pentecostes, ela nascia enxergando a luz. Eu gostaria de destacar aqui, queridos irmãos, um aspecto importante de dois momentos nessa operação do Senhor Jesus. Há o momento que o Senhor vai até o cego, e é o momento que o Senhor fala: agora você vai ao tanque. Dentro desse ato, dessa possibilidade de escolha, o homem, aquele que é alvo da bênção do Senhor, ele tem o seu momento de viver a definição, de escolher a atitude, obedecer ou desobedecer aquilo que o Senhor havia colocado para ele. O cego, aqui nos seus olhos está o lodo, só que agora você vai ao tanque de Siloé. É necessário que aquele que ouve a palavra nesta manhã entenda o chamado do Senhor. O Senhor está te chamando para você ir à presença dele. A palavra, os louvores, o culto que está sendo ministrado esta manhã é uma ação do Senhor na sua vida, mas é uma ação que precisa ser continuada. Há um propósito de Deus para continuar a operar a salvação na sua vida. Então, dentro disto que nos mostra o texto, irmãos, é o desejo do Senhor
que você, ouvinte da palavra nesta manhã, vá à presença dele. Vá ao culto, vá à palavra, vá ao encontro de Deus. E finalizando aqui este momento de participação, eu registro que a palavra que Jesus deu é a palavra que a igreja dá nesta hora. A igreja que tem o Espírito Santo, ela aponta para Jesus. Amém. A igreja não tem um outro apontamento nesta hora para o homem, para a necessidade do homem, a não ser, olha, é Jesus. É Ele que é o Salvador. Através dos louvores que ela canta, da palavra que ela prega, da mensagem que ela tem para o mundo nesta hora, ela aponta para o enviado. É a igreja fiel ao Senhor Jesus nesta hora, aponta para Ele. Amém. Pastor Everaldo Filpo, também conosco nessa manhã. Pastor, na verdade, o cego que não enxergava, ele enxergava mais do que os fariseus, né? Porque eles não conseguiram enxergar que ali estava um enviado, o Filho de Deus. Tanto é que perseguiram aquele homem depois que ele foi curado, perseguiram ele. E no verso, eu estava lendo aqui na minha Bíblia, no verso 34 em diante, o Senhor encontra aquele homem que começou a ser perseguido pelos fariseus porque ele tinha sido curado. Olha que absurdo. E então o Senhor Jesus, no verso 35, ouviu que os fariseus tinham expulsado aquele homem. E encontrando novamente, o Senhor diz: você crê no Filho de Deus? E ele respondeu: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus disse: você já viu, sou eu. É aquele que fala contigo. E ele disse: creio, Senhor. E o adorou. E no verso seguinte, o Senhor diz: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Então, na verdade, o cego, ele enxergava mais do que os próprios fariseus, pastor. Paz, Senhor. Paz, Senhor. Muito boa a colocação que você fez, Cléber. Agora, eu queria trazer a palavra desta manhã, né, para os nossos dias. E a primeira observação que eu queria fazer aqui está no primeiro versículo. E passando Jesus. Então eu quero tomar a liberdade para dizer o seguinte: Jesus não passou. Jesus não tinha passado. Mas Jesus fala do hoje. Fala do agora, né? E Jesus viu aquele homem. Então eu quero deixar uma palavra muito clara aqui para você que nos acompanha. O Senhor Jesus, hoje, Ele está vendo a sua vida, como viu aquele cego. Jesus está vendo a sua necessidade, a minha necessidade. E interessante também, Kleber, pastores de Tiago, que muitas das vezes pode o homem, assim, questionar: por que eu estou passando isso? Por que eu estou vivendo isso? Por que tais coisas estão sucedendo na minha vida? E eu quero dizer o seguinte: muitas das vezes estamos vivendo situações que a gente até não compreende, mas é para a glória de Deus, né? É para que o nome de Jesus seja glorificado na minha vida, na sua vida. Às vezes você não entende, você não compreende, mas olha, fique tranquilo, porque Jesus está vendo, né? Jesus está atento à sua necessidade e há nele, né, o desejo de manifestar, né, as suas obras, né? Pois ele disse: convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Um outro aspecto assim interessante, só para colaborar aqui, né, é reforçar o fato de que ele cuspiu na terra e com a saliva, né, ele fez o lodo e colocou nos olhos do cego, né? Então é o poder da palavra de Jesus, né? Então Jesus diz: vai. Então agora era a parte que cabia ao cego. Isso. Então, dentro desse nosso relacionamento, só recordando o pastor Luiz Carlos, né? Dentro desse nosso relacionamento com Jesus, tem a parte que cabe a Jesus. Ele fez, cuspiu na terra,
né? Pegou com a saliva, né? Fez o lodo, untou os olhos do cego. Era a parte de Jesus. O irmão está entendendo? Qual era a parte do cego? Vai, né? E lava-te no tanque. O cego ia dizer, mas por que eu vou lá? Por que eu tenho que ir lá? Né? Mas ele não questionou. Sabe por que ele não questionou? Porque ele queria a bênção. Eu vou dizer assim, porque ele creu. Porque ele pôs nisto a sua o quê? Esperança. Me ajuda aí, Luiz. Ele pôs nisso a sua esperança. E a palavra diz que ele foi. Ele não ficou estático. Ele não ficou ali inerte, né? Mas ele foi porque ele creu na palavra de Jesus, né? E há um salmo que diz assim, o Senhor deu a palavra. E nesta hora, a palavra para a minha vida. Eu preciso viver dessa experiência. O Senhor me deu uma palavra, pastor Luiz. Eu sou contigo. Eu vou crer. Isso aí. O Senhor deu a palavra para você, minha irmã. Não temas. Creia. Esforça-te. Esforça-te. Eu te ajudo. Olha, o Senhor vai te ajudar. Eu vou abrir a porta, o Senhor vai abrir. Né? Eu vou te abençoar, o Senhor vai abençoar. Eu vou te dar vitória, o Senhor vai dar vitória, né? Então ele foi. E qual o resultado disso? Voltou vendo. Então vale a pena você crer, você obedecer, você atender aquilo que o Senhor Jesus está falando com você, né? E a Bíblia diz uma outra coisa que eu achei muito oportuno dizer aqui, né? Não é este aquele que estava, já não estava mais. E qual foi o resultado então de tudo isso? É uma mudança de vida. Ele que antes ficava assentado, ele que antes que mendigava, que dependia, né, de que alguém lhe ajudasse, lhe desse alguma coisa, agora as coisas mudaram na vida dele. Fruto de um encontro que ele teve com Jesus. Fruto, né, resultado, eu vou dizer assim, de uma operação maravilhosa de Jesus na vida dele. E é isso que nós temos que entender, viver, sabe, pastor João Carlos, e passar para aqueles que estão ao nosso lado. Nós somos resultado hoje de um encontro com Jesus, de uma bênção que o Senhor operou na nossa vida. Né? Quando o pastor ali faz 24 anos de casado, eu vou fazer 39, coisa difícil nesses últimos dias, não é verdade? É fruto de quê? De um casamento onde Jesus está presente. É verdade. De um encontro nosso com Jesus, né? Então ali estava, né, aquele que esteve mendigando, estava ali aquele que esteve assentado, mas agora as coisas foram mudadas, né? E a palavra fala que depois ele diz assim, olha, então fui, lavei-me e vi. Então, meu irmão, o Senhor está dizendo o que para você? Ser fiel. Observa a palavra, atende ao Senhor, faz a sua parte, porque você vai ver uma coisa, você vai ver a glória de Deus. Né? Pastor Everaldo, você está falando aí sobre essa questão de ser fruto de um encontro com Jesus. Por isso que eu fiz aquela colocação de autor e consumador. Isso, resultado. Tudo está nele, né? Tudo está nele. A verdade é que, como o pastor Luiz Carlos já colocou, o mundo é formado por cegos, né? Por quê? É o povo que anda em trevas, é o povo que anda na sombra da morte, né? Todo mundo é formado, traz a cegueira do pecado dentro da sua vida. E Jesus, ele se intitula, ele fala, eu sou a luz do mundo. Então somente consegue enxergar quem olha para Jesus. Quem vai a Jesus. Como você está num quarto escuro, você sabe para onde é que está o interruptor? Vai lá e acenda. Enquanto você não souber, se você estiver numa casa completamente diferente, tiverem desligado o disjuntor da casa toda, você vai ficar tateando a casa toda que você não conhece onde é que está. Naquele dia, Jesus, que é a luz, se apresentou àquele cego. Por isso que ele é o começo. Nós não conhecemos nada. Verdade. Nós não sabemos como encontrá-lo. Se não for o Senhor enviar seu filho, se não for o Senhor nos eleger, se não for o Senhor fazer o chamado,
como nós encontraríamos o caminho? O que me deixa muito maravilhado é isso aqui. Jesus viu. Isso. Então, meu irmão, fica tranquilo. Jesus está vendo o que você está passando, o que eu possa estar vivendo. Ele vê todas as coisas. Nada foge aos seus olhos. Nós temos um Deus que sonda, diz a palavra, até de noite os nossos rins. Ele conhece o nosso sentar, o nosso levantar. Sabe tudo. Então Jesus viu. Né? Será que Jesus está vendo hoje de manhã? Né? Você deve estar perguntando, como é que eu estou? Será que Jesus está vendo o que eu estou passando aqui na minha casa, no meu lar, no meu casamento? Não tenha dúvida. Ó, ele está vendo. Não tenha dúvida, ele sabe. E há uma palavra dele para você nesta manhã, como foi dada ali àquele homem. Vai. Né? E ele foi. E ele recebeu a bênção. Você também vai. Atende o que o Senhor está te falando. Pelo Espírito. Né? E você vai ser abençoado também. O Kleber colocou, inclusive, né, que os mais cegos eram os fariseus. Por que eram os mais cegos? Porque não foram à luz. Os fariseus passaram os 3 anos e meio de ministério do Senhor Jesus lutando contra ele, tentando calar sua voz, tentando fazer o povo não obedecê-lo, não enxergá-lo, e no final ainda incitaram a multidão para dizer crucifica. Não deram valor à sua Por isso palavra. eles continuam cegos. Por isso aquele cego de cego que era passou a enxergar, porque teve um encontro com o enviado. E os fariseus de cegos que eram continuaram, como o próprio Senhor dizia, cegos conduzindo cegos. Porque eles eram os líderes de uma nação, os fariseus eram os líderes religiosos de uma nação que também não cria no Senhor Jesus. Até porque em Isaías fala assim, o povo que andava em trevas, ou seja, a palavra trevas ali no hebraico é em ignorância e em sofrimento. Isso. Que era o que exatamente o cego estava vivendo ali, em ignorância e sofrimento. Aí, viu uma grande luz, mas muitos não aceitaram. Quem não aceitou, quem não recebeu, quem não viu, continua cego. Continua cego. Até porque no versículo, pastor João, aqui no versículo 40, 39 e 40, quando o Senhor diz assim, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não vejam. Né? E os que veem sejam cegos. E os fariseus falaram assim, então, os fariseus falaram, nós somos cegos? E o Senhor disse, olha, se fossem cegos, vocês não teriam pecado. Mas como vocês dizem, vemos, e vocês não aceitam, então ele diz, o vosso pecado permanece. Simples assim. Eles viram a luz, mas não enxergaram. É isso mesmo. Não é? Isso mesmo. Jesus disse para eles, errais por não conhecer a Escritura e o poder. Eles achavam que conheciam, mas não conheciam. E nem o poder de Deus. Verdade. Quero deixar uma pergunta agora aqui na pessoa do Senhor Jesus. pro pastor Luiz, né? Luiz. Porque é muito bom a gente fazer essa reflexão aqui, né? Jesus cuspiu na terra e com a saliva fez o lodo, né? Nos olhos do cego, untou ali e disse, vai ao tanque. Mas se o cego não fosse, ia acontecer o quê? Exatamente. É a nossa parte, né? Entendeu? Isso é muito importante, pastor Everaldo, porque exatamente essa... Jesus podia ter feito diferente, né? Já dado ele, eu quero ver. Não, mas agora ele ia ver. Então é exatamente isso aí. Essa paralisia que a cegueira causa. A pessoa não sabe para onde vai, aonde ir, não tem a quem ir, mas nós não, nós entendemos. Jesus disse, vai ao tanque. Então nós sabemos a quem ir nesta hora. Nós temos hoje o Espírito Santo, que é o Paráclito, né? Que está no meio da igreja para esclarecer qualquer coisa. Então uma das funções do Espírito Santo é essa, né? Confirmar as palavras de Jesus e nos fazer andar na verdade. É verdade. Então a grande verdade é que não era o barro, não era simplesmente, né, ali uma ação de um homem chamado Jesus, era um projeto de Deus que se cumpriu na vida dele. E aí nós vamos ver ali, né, eles usaram a referência, o nosso pai Abraão, e ele falou, não, você é maior do que o nosso pai. Eu falei, não, na verdade vos digo que eu sou antes dele, porque ele é a própria eternidade, né, que o pastor João colocou, ele é o princípio, ele é o fim. Né? Então essa paralisia que o pecado causa no homem é exatamente como o Tiago bem colocou. Os fariseus ali, eles
estavam completamente perdidos, né? Querendo fazer com que aquele homem negasse o que Jesus havia feito por ele. Eu disse, não, mas eu não tenho como negar, foi ele. Então é interessante hoje a postura da igreja, né? A igreja vai, continua indo, e nessa dinâmica o nome do Senhor tem sido glorificado na nossa vida. E tem um detalhe muito interessante que o pastor Everaldo colocou ali, quando o Senhor Jesus, ele cospe ali no chão com a saliva, ele amassa, ele faz uma massa ali, né? O fato dele amassar, dá a forma, né, Kleber? Isso. Ele dá a forma. Mas o detalhe é o seguinte, o Jesus Tiago, no dia de sábado, ali é um sábado, o Shabat. Exatamente. Ali eu tô fazendo uma analogia, amassar a farinha, porque você amassar a farinha era uma das 39 proibições de trabalho no Shabat. E Jesus quebra paradigma. Ele amassa ali o barro, ele trabalha, ele quebra paradigma, porque a lei dizia que não podia. É uma das 39 proibições, né? Tem mais, mas era uma das 39. E ele quebra paradigma para alcançar o necessitado, aquele que precisa de uma bênção. É a graça. A graça. Sempre foi graça. Sempre foi graça. Sempre foi graça. E outra coisa pro irmão que tá em casa. A primeira palavra no original é Bereshit, né? Bereshit. A última em Apocalipse é Amém. E a última letra é a letra M de Amém, certo? N. Isso. N. Amém. N. Num. 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 Ben. Então quando você pega Bereshit, que é Bet. Com Num, Com num. dá Ben. Dá Ben. Ben é filho. Ben. Então de Gênesis e Apocalipse, Isso. o recheio, o meio, o centro Isso mesmo. é Yeshua, é Jesus. Jesus. Ele é o centro de todas as coisas. Ele é antes, ele é e ele sempre será. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, meus queridos, estamos de volta pela Rádio Manaim. Nós estamos aqui no pós-madrugada, nesta terça-feira, hoje, dia 4 de julho de 2023. Lembrando mais uma vez aos irmãos que assim que encerrarmos às 7h30, portanto, daqui a mais ou menos 21 minutos, nós estaremos colocando no YouTube a madrugada e o pós-madrugada de hoje. Portanto, você que está assistindo pela TV Manaim ou você que está ouvindo pela Rádio Manaim, você vai poder ver, assistir e ouvir de novo pelo YouTube, tá bom? Então, alguns irmãos estão pedindo, Kleber, me envia aí o áudio da madrugada. Não há essa necessidade mais de mandar o áudio, tá bom? Você pode acessar no seu celular, no seu smartphone de última geração, que eu sei que você tem, né? E que você sabe melhor do que eu manejá-lo. Então é só você colocar no YouTube a data de hoje, pós-madrugada, data de hoje, vai estar lá, vai aparecer o pastor Luiz Carlos em 4K. Olha que coisa maravilhosa. Pastor Everaldo Fio, pastor João, ungido Tiago aqui hoje conosco. Uma coisa maravilhosa. Você vai poder assistir, vê-lo novamente quantas vezes você quiser, pastor Luiz. Olha que benção. O ungido Tiago veio para inaugurar essa nova, né? Exatamente. Essa nova etapa. Nova etapa aí, em bom estilo. Meu Deus. Estamos inaugurando hoje uma nova etapa, virando uma página, iniciando um novo trabalho. E para a honra e glória do Senhor, né? Que isso seja dito, porque estamos aqui, não há outro motivo a não ser para exaltar, para glorificar o nome do Senhor, para fazer com que, através do Espírito Santo, você possa enxergar, né, essa verdade. Tá bom, queridos? A irmã Naila, ela disse assim: Kleber, que bom, que coisa boa quando o Senhor abriu os nossos olhos espirituais, né? Muitos dos nossos amigos, familiares não acreditaram que tinha acontecido isso conosco, e na mudança de vida, pois saímos da escuridão e passamos a enxergar a luz do mundo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Há um pedido de oração aqui. A irmã Ruth disse assim: Kleber, paz do Senhor, ouço a madrugada todos os dias, estou precisando de oração. A minha irmã tem 34 anos, está fazendo um tratamento oncológico e teve uma crise de ansiedade ontem, teve que ser entubada. Peço aos irmãos estejam orando por ela. Ela não colocou o nome aqui da irmã, mas é a irmã da Ruth, lá de Córrego Novo, Minas Gerais. A irmã da Ruth, que está fazendo esse tratamento oncológico, precisa das nossas intercessões. A irmã Elizabeth de Cavalcante, no Rio de Janeiro. Assim, Kleber, que boa notícia que o Senhor nos deu nessa manhã. Teremos madrugada e pós-madrugada no YouTube. Sim, só repetindo. Quando der 7h30, os irmãos já podem procurar aí. E o nosso querido Fábio Sena já vai estar colocando lá no YouTube para que você possa assistir quantas vezes você quiser, enviar o link para quem você quiser. Vamos
vamos fazer com que essa notícia reverbere. Pois não, pastor Everaldo? Corroborando com o que a irmã colocou aí, né? Eu recebi aqui um WhatsApp do Marcos, lá de Jacksonville, Meu Deus. lá no sul da Flórida. USA. Olha o que ele falou aqui, ó. Muito bom podermos assistir o culto de madrugada no YouTube. A gente que tem fuso horário, tem vezes que fica difícil. Então, essa iniciativa, Kleber, aqui, né, da Rádio Manaim, do presbitério, de ter a madrugada, né, o pós-madrugada no YouTube, quantas pessoas vão ser alcançadas com esta iniciativa, com este benefício, né? Graças Então, a Deus. a irmã colocou aqui, o irmão aqui colocou agora, né? Da possibilidade depois de poder acessar o YouTube e participar ali da madrugada, né? Do pós-madrugada. Amém. Glória a Deus por isso. Deus, que maravilha, né? Há um pedido aqui de oração também da irmã. Deixa eu tentar achar aqui o nome da irmã. Ela tá precisando de uma bênção. Sim, é lá de Recife, lá da cidade de Afogados. Isso. Ela e a filha estão desempregadas, né? A irmã Suzana. Ela e a filha dela estão desempregadas, precisam de uma porta aberta de emprego. Amém. Nossa querida irmã, vamos orar por ela. Também a irmã Wanda, que agora tem mais, voltou a ser Wanda de Matipó. Um abraço à nossa irmã Wanda, né? Peço oração pela vida dela, a irmã Wanda lá de Matipó. E seu esposo, nosso irmão José Carlos também. Só abençoar essa família, né? Da saúde, que só possa abençoar. Também há um pedido de oração aqui. Sim, nossa irmã Rosilene Bragato, aqui de Jardim da Penha. Rosilene Bragato também, só dá uma benção a ela. Ela que é ali da igreja onde está o nosso pastor Júlio César, ali em Jardim da Penha, né? Só abençoar a sua vida, como sempre, até hoje, né? Continuar abençoando a vida da nossa irmã. Também pedir oração para nossa irmã Rita Patrícia, lá de Jupi, Pernambuco, né? Que haja salvação na vida do seu esposo, né? Que o Senhor possa abençoar também, para que o lar esteja completo. Isso, glória a Deus por isso. Queridos, são 7h24, nós já estamos chegando aqui ao final dessa edição do pós-madrugada de hoje. Pois não, pastor João Carlos Braga? Posso fazer um pedido de oração? Por favor. Orar pelo Bernardo, que ele está internado. O Teve seu uma neto? otite, isso, ele teve uma otite no sábado e teve que ser internado rápido, uma preocupação com se transformar numa meningite. Sim. Mas graças a Deus o antibiótico, tá tomando antibiótico direto, tá internado, mas o antibiótico já tá surtindo efeito, ele já Graças tá a Deus. brincando, já voltou a mamar, que não tava mamando, mas se puderem lembrar de orar por ele, que daqui a 2-3 dias deve estar saindo de lá, Em se nome Deus de quiser. Jesus. Vamos orar pelo nosso irmão, o Bernardo. Orar também pelo Miguel lá de São Paulo, né? O Miguel também já passou por cirurgias, está em recuperação em casa, mas orar pelo nosso pequeno Miguel, para dar uma benção. A Júlia Fraga, filha do pastor Júlio Fraga, fazendo tratamento de quimioterapia. A irmã Marilda, esposa do pastor Erli, lá de Florianópolis. Também, né? O pastor Manel Bento, que também está fazendo tratamento de quimioterapia, de trombose também. Não podemos esquecer dos nossos queridos irmãos. Está sempre orando, a oração vai onde nós não podemos ir. Deixa eu começar a me despedir aqui do pastor Luiz Carlos Nunes. Pastor Luiz, obrigado por ter vindo aqui nessa manhã. Aliás, mandar um abraço ao pastor Winston Depps, né, que não pôde estar conosco hoje. O pastor Zé Querubino também, que não pôde estar aqui conosco hoje. O pastor Wagner Carvalho também não pôde. A equipe da terça-feira hoje, né, todo mundo trabalhando. Amém. Né, mas foram substituídos à altura aqui pelo pastor João Carlos. Achamos que, né? Não é? Conseguimos, né? Aqueles três ali. Exatamente. O pastor João Carlos e o ungido Tiago conosco aqui, suprindo essa demanda. Não. Mas, pastor, Kleber, pois não? Não fala em altura, não. É isso aí. Altura cultural, bíblica. Não é outra coisa, né? Hoje o pastor Luiz Carlos não está aqui, né? O nosso catedrático, o pastor Luiz Carlos. E num dia tão especial para nós, né? Como foi há 3 anos e meio atrás, quando nós iniciamos aqui o culto de madrugada e o pós-madrugada aqui na Rádio Manaim. Hoje também estamos virando uma página, iniciando uma nova etapa, que estamos entrando no YouTube, né? E bom, a visibilidade vai aumentar e isso é maravilhoso, porque a palavra do Senhor vai chegar às pessoas nos 4 cantos da terra, apesar da terra ser redonda,
com mais velocidade e com as pessoas poderão assistir e ter nesse conteúdo diariamente, pastor. Interessante, né, Kleber, que nós, quando iniciamos esse projeto da madrugada, né, o Kleber até tinha um certo temor. Pastor, o que o senhor acha? Como é que vai ser, né? Eu disse, Kleber, eu tenho certeza que vai ser uma bênção, lembra, cara? Lembro. E quando nós iniciamos aqui, não tínhamos nem ideia, né, de como... Do que iria vir pela frente. Pela né? frente, exatamente. Ficamos aí 1 ano e alguns meses, aí paramos, né, um período de férias do Kleber. Na volta já teve a pandemia. E aí foi tremendo, né, como que Deus operou. E hoje nós temos aqui esse momento que foi Deus que foi conduzindo todas as coisas. E onde a gente vai, a gente ouve, né? Graças a Deus. Não só servos, mas pessoas que nos acompanham pelas mídias, especialmente pelo YouTube, grupos de WhatsApp, né? As pessoas, há pouco tempo, um familiar meu me mandou uma mensagem: olha que postaram aqui no grupo da família, do qual eu não faço parte, né? Um outro grupo da família. E estava lá um culto nosso pelo YouTube, coincidentemente no dia que eu estava. Né? Então é interessante porque hoje os meios são infinitos para a gente se comunicar, para evangelizar, e agora mais esse conteúdo. Né? E aí fica aquela dica, né? Quanto mais pudermos estar influenciando amigos, né? Pessoas que conhecemos, aqueles que são os nossos vizinhos cotidianos, a fazer parte, né? Se inscrever no nosso canal, receber as notificações, são conteúdos que estão sendo produzidos diariamente, né? Então glorificamos o Senhor, né, Cleber? Porque conteúdo sempre. Não falta. Não falta. E enviar esses links para as pessoas, informar as pessoas. Exato. Você na sua igreja, olha, a madrugada e pós-madrugada agora no YouTube, você pode assistir quando chegar em casa. Exatamente. Depois, na hora do almoço, quando chegar à noite em casa, pode assistir, rever, anotar, né? Exatamente. Conteúdo de qualidade para honra e glória do Senhor. Pastor Luiz, parabéns mais uma vez, 24 anos de casado com a irmã Caterine. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, esse matrimônio, essa família. Pastor. Amém, agradeço, um forte abraço aí aos irmãos que estiveram conosco. Lembrar aqui do pedido de oração pela vida da Esther, né? Não deixar de orar pela Estherzinha. O Senhor tem operado uma bênção na vida dela e vamos prosseguir firmes, que o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu mandar um abraço aqui, o nosso irmão Marildo Gomes está lá no Ceará. É Ceará mesmo, né? Ceará, isso. Acompanhando aqui a irmã Arlete, lá de Batiba, sul do Espírito Santo. Também o nosso irmão Antônio Mateus, diácono Antônio Mateus, lá do Portal de Jacaraípe, né? Ele disse assim: Kleber, os irmãos já estão eufóricos, né? Para assistir pelo YouTube, lá em Córrego Novo, pertinho de Bom Jesus do Galho, Bingo d'Água, Quartel do Sacramento, Revés do Belém, Caratinga. Meu Deus, tanto lugar. Eu nem sabia que existia, mas que Deus abençoe os nossos irmãos aí, tá? Obrigado pelo carinho. A nossa voz, agora a imagem tá chegando lá. Glória a Deus. Um abraço aqui aos irmãos que acompanham. A irmã Arilda lá a irmã Arilda aqui da Serra, mas a sua mãe, a irmã Marinha, tá lá em Pinhuí, né? Ela disse que minha mãe, ela grava a madrugada e pós-madrugada para enviar para as pessoas, né? Que bênção, que bom. Agora pode ver pelo YouTube. Um abraço, irmã Marinha. Um abraço ali a irmã Arilda e o seu esposo, irmão Neuci. Pastor João Carlos Braga, obrigado também por ter vindo aqui nessa manhã, pastor, nos ajudar aqui, nos auxiliar mais uma vez. Uma assessoria luxuosa aqui. Pastor. Uma alegria muito grande, querido, poder estar aqui. Sempre que precisar, estamos à disposição para esse trabalho maravilhoso que anuncia a glória de Deus através de Jesus Cristo. Deus. A luz do mundo, né? Que muitos possam ter essa experiência que esse cego teve, né? Através justamente do envio do link, para que as pessoas que ainda não conhecem Jesus possam vir a ter essa experiência, a mesma experiência que o cego teve, né? Eu era cego e agora eu vejo, né? Então que esse trabalho da Rádio Manaim, essa nova etapa que está começando hoje já, possa ser um instrumento nas mãos do Espírito do Senhor, para que as pessoas possam conhecer a Jesus Cristo e receberem a salvação. Um bom dia para todos, que Deus abençoe os nossos ouvintes, a paz do Senhor Jesus. A paz, Senhor. Falar nisso, hoje, dia 4 de julho, às 7h30 da noite, recebi aqui agora
vai acontecer um culto de glorificação ao Senhor pelo aniversário de 21 anos do 11º Batalhão de Polícia Militar do Espírito Santo, lá em Barra de São Francisco, lá em Barra de São Chico. Ah, Kleber, também, agora quase que eu esqueci, dia 15 de julho, Sim. vai começar a oficina de Libras no Maranhão de Jaboruna. Maravilha. Os pastores vão começar a receber já, o pastor Ricardo vai enviar a circular, vai enviar o formulário para as pessoas se inscreverem e aprenderem a língua brasileira de sinais, de forma que até mesmo os surdos, não somente os cegos, como no texto, mas também os surdos possam ouvir a palavra do Senhor através da mão dos intérpretes. Amém. E possam conhecer a Jesus Cristo e ter uma grande Isso é bênção. maravilhoso. 15 de julho, 14 horas, iniciando a oficina de Libras no Maranhão de Jaboruna. O pastor Bísio, a irmã Claudete, a irmã Clara, já fazem esse trabalho maravilhoso. Isso, Mais de fazem. 300 irmãos surdos já acompanham a madrugada e o pós-madrugada diariamente. É verdade, diariamente. E agora a oficina de Libras em Jaboruna. Em Jaboruna. Aqui em Vila Velha. Isso, já está tendo oficina em Vitória, em Serra, 2 em Cariacica, 1 em Viana e agora nós vamos ter daqui de Vila Velha também. Aleluia. Dia 15? Dia 15 Dia de julho. 15 de julho, desse mês agora. Desse Que mês, maravilha. isso. Boa notícia, hein? Então hoje às 7h30 da noite, lá em Barra de São Francisco, um culto de glorificação ao Senhor pelo 21 anos do 11º Batalhão de Polícia Militar do Espírito Santo. Aqui eu mando um grande abraço ao comandante lá da Polícia Militar de Barra de São Francisco e mando um carinho, um abraço carinhoso ao nosso querido pastor Novaes, que é capitão, né? Capitão da Polícia Militar lá, tá trabalhando lá na Polícia Militar ainda, já aposentou, mas voltou novamente em ação. Então quero mandar um grande abraço ao nosso sargento Walter também, que é um homem valente, um homem de Deus, mas que também é militar. E dizer que nós sempre oramos pelos nossos bravos policiais, não só da Polícia Militar, mas Polícia Civil, Federal, Guarda Municipal também, as nossas autoridades. Mas hoje, culto às 7h30 da noite, o culto será realizado na Igreja Cristã Maranata do bairro Bambé, né? Para quem é da região sabe onde é lá, em Barra de São Francisco, 7h30 da noite. E você que mora em Barra de São Francisco, você é o nosso convidado. Você que mora ali em Mantena também, tudo pertinho, né? Então, vai lá, orar pelo Senhor, lá orar para o Senhor, né? E glorificar o nome do Senhor. Muito bem, a irmã Ana Emília falou assim: Kleber, que bom, agora pelo YouTube, né? É bom que fica todo mundo bem arrumado, né? Isso mesmo. Você vê que hoje aqui o pastor Everaldo tá né? Na postura sênior, aqui junto com o Gildo Thiago. Isso é verdade. Né? Todo mundo, né? Deixa eu falar em Gildo Thiago, Thiago Vanini Nepi. Não é Depes, não, é Nepi, né? Nepi. N-E-P-P-I. É isso mesmo, né? O Gildo Thiago, obrigado por ter vindo aqui nessa manhã também. Uma alegria para nós receber o companheiro. Volte sempre que quiser e puder. Uma alegria para nós recebê-lo. A paz do Senhor. Paz do Senhor. Eu agradeço aos irmãos a oportunidade de estarmos aqui e sermos barro nas mãos do Senhor. Amém. Para que Ele nos dê a forma da mão dele e nos encha da palavra, daquilo que sai da boca dele. Glória a Deus. Para sermos transmissores desta vida que é o Senhor Jesus. Nosso abraço aos colegas do 11º Batalhão em Barra de São Francisco. Parabéns pelo aniversário do batalhão. Que Deus abençoe aí todos, comandante, comandados, e que seja uma grande festa este culto de glorificação ao Senhor. Lembramos do texto, né? Se o Senhor não vigiar, em vão vigia o sentinela. Então que a mão do Senhor esteja sobre todos os colegas policiais que trabalham no 11º Batalhão e toda a corporação. Deixa o nosso abraço nessa manhã. Amém, glória a Deus. Daqui a pouco o Gildo Thiago vai estar orando. Agora vamos despedir aqui. Pode ser em inglês, pastor? Pode ser em inglês, ou bom português mesmo, né? Pastor Everaldo Filpo, obrigado. Speak português. Um abraço, pastor Everaldo. Amém. Um abraço aos irmãos ali de Jardim Camburi, Seis e também os irmãos lá da nossa querida igreja da Pedra, não, da Rocha, lá em Nova Venécia, pastor. Amém. Eu quero aqui mandar um abraço para a irmã Eliana, lá de Montanha. Ela é esposa do pastor Naldo. Ela falou assim: manda um abraço pro povo aqui de Montanha, né? Eu estive pastor em Montanha uma época, lugar maravilhoso, né? Pede licença aqui agora, a gente pede ao pastor Querubino, né? Mandar um abraço para o povo de Montanha,
toda aquela região ali, né? Nanuque, Pinheiros, né, pastor Luiz? Exato. Boa Esperança. Um abraço para os irmãos Nova Venécia, Vila Pavão, São Gabriel. Olha, irmãos, um povo bom, um povo maravilhoso, como é o povo do Senhor, né? Disposto a realizar a obra, fazer a vontade do Senhor. Um abraço aos irmãos de Jardim Camburi. Aí o senhor me tocou aqui, sabe, Cabe? Eu peço licença aos irmãos para mandar um abraço assim no coração da minha filha, a Fafá. Né? Deus sabe por que eu estou falando isso, né? Então, Fafá, papai está mandando um abraço assim, carinhoso no seu coração. E todos vão ouvir, ó, que papai ama muito a sua vida. Tá bom? Só 186 países. Né? São 7h38. Vou pedir agora, após a vinheta, o ungido Tiago, por favor, esteja orando pelos nossos irmãos que nós falamos aqui nessa manhã. Feche seus olhos, se você puder, é momento de oração. Momento de oração. Eterno Deus e Pai, pelo poder e vida do sangue de Jesus, Amém. nós colocamos diante do Senhor os teus servos. Ó Deus, A irmã Marilda, a irmã Renata, tu sabes, a Ruth e a sua irmã, vai de encontro. Suzana e sua filha, Amém, Senhor. a irmã Wanda e José Carlos, a Rosilene, a Rita Patrícia, Abençoa, Senhor. Bernardo, neto do pastor João Carlos, o Miguel, Júlio Fraga, Júlia Fraga. pastor Manuel Bento, a pequenina Esther de Pinheiros, e todas as necessidades dos teus servos sejam supridas por tua graça salvadora. Sim, Senhor. Que a mão do Senhor se estenda nesta hora Aleluia, Senhor. para operar cura, para trazer saúde, para trazer sustento, portas de emprego, paz na família, e que o teu nome seja glorificado sobre os teus Senhor. servos. É a oração que a igreja faz no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor.